Olá, queridos alunos, como vocês estão? Com vocês de novo, eu, professora Sônia, vamos dar continuidade às aulas remotas. Hoje, nós vamos dar uma olhada nesse assunto que vocês estão vendo aí, fenômenos semânticos. Vamos lá. Polissemia representa a variedade de significados que uma mesma palavra pode ter. Veja, o garoto quebrou a perna no avião. A perna da cadeira é colorida. Então, vocês estão vendo que tem duas vezes a palavra perna. Situações distintas. Compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Em nosso idioma, a ciência que se ocupa em desvendar significados e interpretar palavras e expressões é a semântica. Quando conhecemos bem as palavras e temos um vocabulário razoável, escrever um texto fica muito mais fácil, pois temos à nossa disposição uma variedade de vocábulos que podem ser selecionados de acordo com a pertinência do momento. Então, vocês estão vendo duas situações com a mesma palavra, mas sentidos diferentes. Na língua portuguesa, o significado das palavras leva em consideração a sinonímia. É a relação entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes. Antonímia é a relação entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, ou seja, contrários. Homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que possuem a mesma estrutura fonológica, som, mas apresentam significados diferentes. Entre os fenômenos linguísticos relacionados à homonímia está a polissemia, ocorrência curiosa que nos prova o quanto nosso idioma é peculiar. E o que é polissemia? A palavra polissemia, do grego polissemos, poli, muitos, sema, significados. Significa algo que tem muitos significados. Assim, polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Observe os exemplos. O compositor escreveu a letra da canção para seu filho. A letra H é a oitava em nosso alfabeto. Sua letra é muito bonita. Nota-se que nas três orações a palavra letra está presente. Vocês viram isso aí, não viram? Em cada uma delas, o vocábulo é utilizado com diferentes acepções. Na primeira oração, letra refere-se ao texto que acompanha uma música. Na segunda oração, letra refere-se ao sinal gráfico do alfabeto. E na terceira oração, letra refere-se à forma que se dá à letra escrita. A palavra letra possui diferentes significados, mas remete para o mesmo conceito, o da escrita. A semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras. Na polissemia, eles podem ser múltiplos. Observe mais um exemplo de polissemia. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco à vela foi movido pelo vento. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Então, vocês estão vendo a palavra vela em três situações diferentes, três sentidos diferentes, significados diferentes. A palavra vela é polissêmica, porque pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é empregada. Na primeira oração, a palavra vela é uma conjugação do verbo velar, ou seja, ficar em vigília ou sentinela. Na segunda oração, vela refere-se ao pano resistente que é preso aos mastros das embarcações para fazê-las andar. E na terceira oração, vela refere-se à peça de cera com o pavio no centro que serve para dar luz. É importante ressaltar que a polissemia não deve ser confundida com a homonímia, fenômeno da semântica que estuda duas ou mais palavras com origens e significados distintos, mas que apresenta a mesma grafia e a mesma fonologia, mesmo som, mesma escrita. Palavras homógrafas
são aquelas que possuem a mesma grafia, mesma, mas que apresentam diferença quanto ao som. Exemplo, o começo da aula foi surpreendente. Trata-se de um substantivo com um som mais fechado, começo, fechado. Eu começo a ler todos os dias à noite. Aqui temos um verbo, que é o verbo começar, pronunciado com um som mais aberto. Palavras homófonas são aquelas que possuem o mesmo som, mas com grafia diferente. Exemplo, irei viajar na sexta. Neste caso, a palavra sexta significa um dia da semana. Os pães estão na cesta. Neste outro significa o recipiente em que se encontram os pães. Sexta, dia da semana, escrito de um jeito. Cesta, recipiente, escrito de outro jeito. Palavras parônimas são aquelas que apresentam semelhança no som e na grafia, porém com significados distintos. Exemplo, o comprimento de seu vestido está normal. Comprimento indica tamanho e é com O. O pai apresentou os cumprimentos ao filho. Aqui significa saudar, elogiar e é escrito com U, cumprimentos. Polissemia são os diferentes significados apresentados por uma mesma palavra. Exemplo, eu adoro chupar manga. Aí é a fruta. A manga de sua camisa está manchada, a parte de uma peça do nosso vestuário. E a gente ainda pode usar o verbo mangar. Ele manga de todo mundo. 3 situações, mesma escrita, mesmo som. Meu braço está doendo, membro do corpo humano. Não se apoie no braço do sofá, uma das laterais do sofá. Mesmo som, mesma escrita, sentido diferente. A hiperonímia é representada por aquelas palavras que dão ideia de um todo, isto é, de significado mais abrangente. Exemplo, esporte. Já a hiponímia representa o grupo de palavras que se associam àquela de sentido abrangente. Exemplo, vôlei, basquete, futebol, natação, etc. Então, esporte é o hiperônimo, porque quando a gente fala esporte, engloba muita coisa, é abrangente, é maior. Mas quando eu falo vôlei, basquete, é uma parte do esporte. Então, são hipônimos. Vôlei, basquete, futebol são hipônimos de esporte. Homógrafas. Iguais na escrita, mas diferentes no significado e na pronúncia. Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Almoço representa o substantivo. O almoço estava delicioso. Almoço, O aberto, no primeiro O fechado, representa um verbo. Eu almoço às 10 horas. Jogo, O fechado, é um substantivo e jogo, O aberto, classificado como verbo, referente ao verbo jogar. O jogo foi fantástico, substantivo. Jogo futebol todos os dias, de verbo. Colher, aberto, substantivo. Colher, fechado, verbo. A colher está sobre a mesa, aberto. Mamãe disse para eu colher as flores, verbo. Sede indica um substantivo. Sede é o local. Tenho sede à noite, fechado, substantivo. A sede do clubinho está aberta. Já é um local, também é outro substantivo. Homófonas, iguais na pronúncia, mas diferentes na escrita e no significado. Aqui tem alguns exemplos. Acento com C, sinal gráfico. O O do vovô leva acento. Acento com SS, lugar de sentar-se. Esse acento está molhado. Concerto com C, espetáculo musical. Com S, reparo, consertar. O concerto a que assistimos estava belíssimo. Levei meus sapatos para o concerto. Coser com S, costurar com Z,
cozinhar. É preciso cozer todas estas roupas. Vovó gosta de cozer para toda a família. Cesto, numeral ordinal, com S e X. Cesto com C e S, balaio onde se coloca algo. Estou no 6º ano, os gatinhos estão no 6º. Palavras parônimas são aquelas parecidas na escrita e na pronúncia, mas diferentes nos significados. São parecidas. Comprimento com O, cumprimento com U. Com O é a extensão de algo, com U é ato de cumprimentar-se, saudação. O comprimento do vestido é longo, devemos cumprimentar a todos. Recreação, recriação. Recreação com E e com I. Com E, diversão. Com I, ato de recriar. A Semana da Criança é um evento onde só tem recreação. Gosto da recriação de histórias. Ratificar, retificar. Com A, com E. Com A, confirmar algo. Com E, corrigir. Iremos ratificar nossa viagem. Confirmar nossa viagem. O professor retificou o que disse antes. O professor corrigiu. Tráfego, traficou. Com G, com C. Com G, fluxo de trânsito. Com C, comércio inadequado. O trânsito está com tráfego intenso. O tráfico de drogas é proibido. E é isso, gente. Chegamos ao final dessa parte. Vamos continuar depois. Obrigada a todos e saúde. Continuem com os estudos. Não parem. Até a próxima. Espero que todos fiquem bem. Beijos e tchau para vocês.